Bem, complementando nossos estudos sobre a rotação, tanto a cinemática como a dinâmica, vamos agora para um importante assunto, que nós chamamos de movimento de rolamento. Basicamente, o movimento de rolamento pode ser decomposto em dois outros movimentos, que é o movimento de translação mais o movimento de rotação. Então, antes de entrar em detalhes de como acontece a decomposição do rolamento em translação e rotação, vamos supor então que esse cilindro verde esteja se movimentando com uma velocidade do seu centro de massa, VCM, girando então para a direita, como sugere essa figura. Então eu quero analisar o movimento deste ponto P em particular. Nós sabemos que, à medida que este cilindro gira para a direita, este ponto P que se encontra aqui na parte inferior vai sofrer uma rotação e aí, após um certo deslocamento, ele vai parar aqui em cima. O importante é, caso não haja o deslizamento, então levando em consideração o seguinte, né, que caso não haja o deslizamento entre essas superfícies, tanto né, entre o disco, entre o cilindro e o chão, significa que essa distância que foi sofrida por esse disco, né, esse ΔS, ou seja, dessa translação, vai ser a mesma que compreendida aqui por este arco, que está pintado de vermelho aqui. Ou seja, que indica o quanto este ponto P se deslocou sobre este arco. Este arco subentende este ângulo Δθ, ou seja, que foi a rotação do ponto P. E se este disco tem um raio R, no caso, este cilindro, nós sabemos que essas grandezas se relacionam da seguinte forma. ΔS, que foi o deslocamento de translação desse cilindro, é igual a raio vezes o deslocamento de rotação do ponto P. Dividindo esta equação por ΔT, que é o intervalo de tempo de duração dessa translação, então eu teria que ΔS por ΔT é igual a R Δθ ΔT, fazendo o limite dessas razões, né, com ΔT tendendo a zero. Então eu vou aplicar o limite de ΔT tendendo a zero, né, de toda essa expressão. E é claro, o que eu vou obter, neste limite, isso aqui se torna uma derivada. Então eu vou ter a expressão que ds dt é R dθ dt. Como bem sabemos, ds dt, a taxa de variação dessa translação em relação ao tempo, vai ser justamente a velocidade do meu centro de massa, já que uma vez esse deslocamento corresponde o deslocamento do centro de massa deste cilindro. Então eu vou ter aqui, por fim, velocidade do centro de massa é igual a R vezes dθ dt. Dθ dt é a taxa de variação deste ângulo percorrido pelo ponto P, que corresponde à rotação. Tá? E então,
essa taxa de rotação em relação ao tempo é a minha velocidade angular, ômega. Então aqui eu tenho essa expressão da velocidade do centro de massa com a velocidade de rotação do ponto P, ômega. Isso aqui pode ser encarado como a minha condição, né, de não deslizamento. Caso eu tenha interesse ainda em saber qual a aceleração deste centro de massa, basta que eu derive essa expressão novamente. Então, derivando, a equação acima, nós obtemos a aceleração, né? Derivada da velocidade do centro de massa seria então a aceleração do centro de massa. O R é uma constante e vai ficar d ômega dt, que é o alfa, que é a aceleração angular. R alfa. Antes de encerrar a discussão desse nosso trecho, é muito importante chamar atenção para um aspecto desta equação da velocidade do centro de massa. A gente vê que ela é uma expressão muito parecida com a expressão que nós obtivemos antes, matematicamente idêntica. Vou aqui colocar um círculo, e neste círculo é possível nós observarmos que caso ele então tenha um raio R e esteja girando com uma velocidade ômega, a velocidade deste ponto da borda, que é tangente à trajetória, tem essa relação, V igual a R ômega, da mesma forma. Só que vale lembrar que esta expressão que a gente obteve aqui em cima, que é praticamente idêntica a essa, ela se refere à velocidade do centro de massa e não meramente a uma velocidade da borda desse disco. Então vale a pena chamar atenção para isso. Então vamos observar essa composição de movimentos de uma maneira mais gráfica agora. Aqui na esquerda nós temos esse cilindro colocando aqui as suas velocidades na borda, né, girando com a velocidade ômega. E eu estou considerando então nesse primeiro caso uma rotação pura, ou seja, este movimento aqui da esquerda é um movimento puramente de rotação. Aqui na direita, logo em seguida, eu tenho o meu cilindro andando para frente, ou seja, um movimento de translação pura. E se o centro de massa tem velocidade VCM, neste movimento de translação, então todos os pontos deste cilindro têm a mesma velocidade. Então, se eu fizer a soma desses movimentos, ou seja, são movimento de rotação pura, movimento de translação pura, se eu simplesmente fizer a soma desses dois movimentos, eu vou fazer aqui uma soma vetorial. Então está aqui, ó, vou pegar esse vetor vermelho aqui, ômega R, com o vetor VCM, e o que eu tenho é este vetor azul como resultante. Seria a velocidade deste ponto aqui superior. Bem, eu sei que se este rolamento for sem deslizamento, vale a relação de que a velocidade do centro de massa, nosso VCM, ele é igual a R ômega. Logo, aqui vai ficar então, ômega R mais VCM, aqui em cima eu vou ter então 2 VCM. Então você vê que esse ponto superior é o ponto em que você tem a velocidade máxima. Aqui, esse caso, se eu pegar, por exemplo, aqui então esse ponto da esquerda e com essa parte aqui, com essa velocidade aqui da esquerda desse corpo.
Então, nós temos aqui a composição dos movimentos, esse vetor apontado para cima e esse para a direita, dá essa componente azul, que vale a relação pitagórica, basta você levar ao quadrado e tirar a raiz quadrada. A mesma coisa nesse ponto aqui da frente também. A parte curiosa é aqui embaixo, onde você tem o vetor ômega r, que é o próprio VCM, para a esquerda, e aqui na translação um VCM para a direita. Se eu compor esses dois movimentos, somar os dois, são dois vetores de mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos opostos. Então aqui nessa parte inferior tem um resultado muito interessante, que é a velocidade total zero. Significa que no rolamento, o ponto que está em contato com o chão, né, caso nós estamos considerando uma condição de não deslizamento, o ponto que está em contato imediato com o chão tem velocidade nula. Então é um resultado muito interessante sobre isso. Nós vamos ver isso daqui a pouco, com mais detalhe, que este ponto que está em contato com o solo, eu vou chamar ele de ponto de rotação instantâneo, onde eu vou tratar este movimento composto, né, como uma rotação pura em torno deste ponto que eu chamei de ponto de instantâneo de rotação. Uma maneira de enxergar esses dois pontos que a gente marcou ali neste movimento composto, né, principalmente o ponto superior e o ponto inferior, no movimento de uma foto estroboscópica de uma roda de bicicleta. Eu tirei aqui uma foto do livro do Halliday, onde a gente vê exatamente este movimento. Então, você olha aqui na parte superior, a parte mais desfocada, é justamente que parece estar mais rápida, né, pela foto. É justamente porque a parte superior nós vimos é a parte da roda que tem a maior velocidade, 2 VCM. E bem aqui na parte inferior, que é onde vai estar esse ponto instantâneo de rotação, a velocidade é nula. Aí você não vê desfoques. É como se realmente, instantaneamente, esse ponto estivesse parado. Aí, à medida que você vai subindo aqui nessa roda de bicicleta, como até mostra aqui as figuras que eu coloquei, essa velocidade vai aumentando até chegar no ponto aqui em cima, que é a sua velocidade máxima. Bem interessante. A gente acabou de fazer uma análise mais qualitativa desse movimento de rolamento, e a gente pode partir então para uma descrição mais quantitativa. Vamos fazer um pouco de cálculo aí para tentar obter as equações de movimento do rolamento, mais especificamente de um determinado ponto desse cilindro. Então esse cilindro está girando para a direita, e seu centro de massa se move com a velocidade VCM, como mostrado aqui por este vetor laranja. E eu estou querendo fazer então a análise do movimento deste ponto P em específico aqui, por exemplo. Ele está girando no sentido horário, então eu estou adotando este ângulo θ nesse referencial aqui no centro de massa, aqui está o centro de massa dele. Esses eixos verde e escuro, eu vou chamar aqui de eixo um referencial ligado ao centro de massa com eixos y' e x'. Localizando esse ponto P em relação ao centro de massa, eu tenho o meu vetor R', certo? A velocidade em relação ao centro de massa, então, é este vetor V' aqui, que é tangente à trajetória. Este outro referencial, verde claro, é um referencial fixo no solo. De modo que este vetor aqui, verde claro, é a posição do centro de massa em relação a esse referencial fixo no solo. E o que eu quero, enfim, é entender como este ponto P se movimenta em relação a esse referencial fixo no solo, dado por este vetor azul claro, aqui, RP. Vamos começar então. Eu vou escrever este vetor R', que é a posição do ponto P em relação às coordenadas do centro de massa, da seguinte forma. Vou decompô-lo
nas direções x e y. Eu posso escrever, então, o nosso vetor R' como sendo R', vetor, ele é R', módulo, né? Seno de θ na direção aqui do eixo x', né, que é a direção y, positiva, mais R' cosseno de θ na direção y, né, na direção j, chapéu, vetor unitário j. Então, vai ficar R' cosseno de θ na direção j, direção positiva do eixo y. Para calcular agora, então, esta velocidade v', basta que eu calcule a taxa de variação deste r, da posição do ponto P, em relação ao tempo, ou seja, a derivada. Fazendo essa derivada, eu sei, então, que v', que é a velocidade em relação ao referencial do centro de massa, vai ficar ddt de... Vamos reescrever isso aqui também feio. ddt de R' seno θ na direção y, mais a derivada aqui, ddt de R' cosseno de θ na direção j. O módulo de R' é constante, então, de modo que eu posso tirar ele dessa derivada. E o que eu teria é a derivada do seno. Como o θ depende do tempo, então eu tenho que derivar da seguinte forma. Eu tenho que derivar o seno e depois derivar o argumento, né? Regra da cadeia. Então, o que eu vou ter, a derivada em relação ao tempo de seno de θ, vai ser a derivada do seno de θ, que é o cosseno, vezes a derivada do argumento θ, né? Então, dθ, dt, tudo isso na direção y, mais, fazendo aqui a mesma coisa, o R' sai dessa derivada. A derivada de cosseno de θ vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do argumento, dθ dt, na direção j. Fazendo aqui, então, eu sei que dθ dt não é nada mais do que minha velocidade angular, né? É meu ômega. Então, por fim, eu posso escrever o meu vetor velocidade em relação ao centro de massa como sendo R' ômega R', cosseno de θ na direção y, menos ômega R', seno de θ na direção j. Bem, então, o que eu acabei de descobrir aqui, esse resultado, este v', então, como eu já havia dito, nada mais é do que a velocidade em relação ao referencial do centro de massa deste ponto P aqui. Por outro lado, se tomarmos aqui o ponto de referência, esse ponto de referência verde claro, que é aquele que é fixo no solo, este vetor RCM,
medido a partir daqui, nos dá a localização do centro de massa. Então, para que eu obtenha a velocidade desse centro de massa, ou seja, que está sendo medida nesse referencial no solo, basta então que eu derive este vetor, posição. Então, eu teria aqui eu vou então dizer que a velocidade do centro de massa é a derivada temporal do R do centro de massa, né? Que pela figura, nós sabemos que ele é um vetor que aponta na direção positiva de x, no caso na direção I-chapéu, e tem módulo VCM, né? Então, isso aqui vai dar simplesmente o meu VCM vetor tem módulo VCM na direção I-chapéu. Por fim, para obter a velocidade deste ponto P em relação a este referencial que está fixo no solo, basta que eu some a velocidade em relação ao centro de massa com a velocidade do centro de massa. Então, vai ficar como? Vou separar aqui para ficar organizado. Então, eu teria o seguinte. A velocidade do ponto P em relação ao referencial fixo no solo não é nada mais do que a soma de V' com a velocidade do centro de massa. Fazendo isso, então, nós teremos que as componentes dessa velocidade, você simplesmente aqui, ó, na direção I eu tenho VCM mais ωr' cosseno de θ. Então, eu vou ter VCM mais ωr' cosseno de θ na direção aqui do eixo x e claro, a componente y. Então, menos ωr' seno de θ na direção do vetor unitário J chapéu. Posso circular aqui. Por fim, essa é a velocidade do ponto P em relação ao referencial do solo. Com essa expressão em mãos, eu sou capaz agora de fazer uma análise, fazer daquelas mesmas observações que nós havíamos dito antes. Qual seria a velocidade no ponto mais alto, né, quando esse ponto P estiver aqui, né, em cima, ou quando esse ponto P estiver aqui na região inferior. Nós vimos que se este ponto P estiver na parte mais alta, o ângulo θ é igual a zero. Então, para o ponto P, esse ponto P vai ter uma velocidade seguinte, para um ângulo θ igual a zero, eu percebo que, para θ igual a zero, o cosseno de zero é 1, então que vai somar, então nós teremos VCM mais ωr', são iguais, uma vez que VCM é ωr', então nós teremos 2 VCM. O seno de zero é zero, então essa componente y se cancela e nós temos puramente uma velocidade paralela ao eixo x, como nós já vimos observados. Então, a velocidade do ponto P vale 2 VCM. Eu posso analisar também
quando estiver no ponto mais baixo, ou seja, quando este ângulo θ for π, né, quando ele der meia volta, o que vai acontecer? Então, para o θ igual a π, eu vou observar aqui então por essa expressão que o cosseno de π é menos 1, menos ômega-r mais VCM vai dar zero, uma vez que VCM é o ômega-r. Zero. E o seno de π é zero também, ou seja, a velocidade do ponto P é zero, como nós havíamos já observado. Para o rolamento sem deslizamento, a velocidade no ponto mais baixo é zero. Esse ponto mais baixo, nós podemos simplesmente chamá-lo de o ponto que está em contato com o solo. Vamos então fazer o estudo da trajetória deste ponto P, desse cilindro. Nós vimos anteriormente que o vetor que localiza este ponto P no referencial fixo no solo, esse referencial verde, é este vetor RP. E você pode ver que ele é escrito aqui, ele pode ser escrito como a soma do vetor RCM, que é a partir do referencial fixo ao solo, mais este vetor R', que é em relação ao referencial do centro de massa. Então, eu posso escrever tanto o vetor RCM quanto o R' em termos de suas componentes. Isso já foi feito um pouco antes com o vetor R', ele R' sendo θ na direção I, mais um R' cosseno θ na direção J. Bem, então, eu também posso escrever o RCM em termos de suas componentes. Aí aqui nessa figura eu já fiz a projeção desse vetor RCM na direção X é esse vetor XCM, e na direção Y é esse YCM, ou seja, as componentes do Y do centro de massa e do X do centro de massa, respectivamente. Então, por essa figura, eu consigo ver que o RCM, né, ou seja, ele vai ser escrito então como o X do centro de massa na direção I, mais o Y do centro de massa na direção J. Mas quem são, né, esses XCM e o YCM? Eu posso observar aqui pela figura que o meu XCM vai ser, esse centro de massa está se deslocando para a direita de acordo com que este cilindro gira, né? Se ele tiver essa velocidade do centro de massa constante, distância não é nada mais do que a velocidade pelo tempo. Então, eu posso escrever isso como sendo VCM vezes tempo. Já o YCM, você pode ver por essa projeção, este vetor laranja aqui na vertical, que ele sempre continua com o mesmo tamanho, né? Ele é constante e tem aqui a metade do diâmetro desse cilindro, ou seja, o raio. Então, eu percebo que este YCM, ele é o raio. O seu módulo é o próprio raio. Então, eu posso escrever lá em cima, para ficar bem descrito, que o R do centro de massa vai ser o VCM vezes tempo na direção I, mais o R na direção J. O próximo passo é eu, então, calcular a soma desses dois vetores. Então, pela figura eu vejo que a soma desses dois vetores é o vetor que eu procuro, o RP. Ou seja, então, logo... Então, eu tenho que, pela figura RP, é R' mais o RCM. Então, eu vou ter aqui que meu RP que vai descrever a trajetória desse ponto vai ser dado pela equação. Então, aqui na direção I, eu tenho R' sendo θ mais VCMT.
R' seno θ mais VCM T, tudo isso na direção I, mais a componente J, que vai ser R' cosseno θ mais R, mais o raio. Então, Y eu tenho R' cosseno θ mais R na direção J. Eu ainda posso escrever essa equação para ficar mais com a cara aí de uma função horária, fazendo as seguintes adaptações, colocando explicitamente a dependência do tempo em alguns termos. Eu vejo aqui que, é claro, o meu θ ele é ômega-t. O meu R' é o próprio raio do cilindro. E, por fim, o nosso VCM, ele é o ômega-r, ou R-ômega, como vocês queiram. Então, eu vou reescrever essa minha equação aqui em termos dessas substituições. Então, eu vou ter que meu RP será, posso colocar aqui o nosso R em evidência, que ele vai aparecer em todos os termos. Então, vai ficar aqui R, que multiplica seno de ômega-t mais ômega-t na direção I, mais R, que multiplica cosseno de ômega-t mais 1, uma vez que eu coloquei esse R aqui em cima em evidência. Tudo isso na direção J. Esta bela equação que eu estou apresentando aqui ela é o que eu chamo de equação do cicloide. Esta equação do cicloide, eu não vou aqui fazer exatamente o gráfico, mas peguei uma figura do Halliday, que é bem interessante para vocês observarem qualitativamente essa trajetória. Aqui nós temos a figura em questão. Então, observem bem, eu tenho um disco girando aqui para a direita e duas lâmpadas, uma localizada, essa laranja no centro de massa e esta vermelha no ponto P, que a gente está estudando. Você percebe que a luz laranja que está no centro de massa, ela faz uma trajetória retilínea, tá? Descrita por esta equação RCM. Você vê então que isso aqui é uma equação de uma reta. E já aqui, esta função um pouco mais complicada, né, do ponto P, que a gente chama de cicloide. Então, ele faz esses semicírculos. Bem interessante, né?